Boa tarde, meninos e meninas do 7º ano, com toda a coragem que vocês estão, com toda a força de vontade, sem preguiça. Vamos lá para a nossa aula de geografia. Conclusão sobre as bacias hidrográficas. Professora, vai ter anotação na aula? Não. Vocês não vão precisar anotar nada. Quem já prestou atenção lá no Class, eu já coloquei o slide. Tem um slide lá sobre as bacias hidrográficas de hoje, que eu falei para quem estava no presencial, que iríamos concluir com a bacia platina, que é a união de 3 bacias. Bacia do Paraná, bacia do Paraguai e bacia do Uruguai. Então, eu vou explicar essas 3 bacias e lá no finalzinho da aula tem 4 questões para vocês copiarem no caderno. Questões, moleza, fácil, prestou atenção na aula, vai conseguir responder. Então, a única coisa que vocês vão anotar no seu caderninho, no final da aula, são as 4 questões que eu vou falar. Pronto. E aí, quem for do presencial, faça a correção lá na sala. Quem for do online, envia aqui no Class. Certo? É para entregar segunda-feira, exatamente. Dependendo do nosso horário, a gente pode até responder aqui juntos e aí já fica com a questão todas respondidas, tá? Vamos aí para ver o nosso horário. Então, começando com bacias hidrográficas, nós temos a primeira bacia, que fala sobre o Paraná. Ela tem como principais características: é uma bacia localizada dentro do nosso território, dentro do Brasil, especificamente na região sudeste, região centro-oeste e região sul. Mas quando junta essas regiões, a gente pode dizer que pode ser centro-sul e centro-leste. Isso para vocês não vai sofrer nenhuma modificação. As regiões do Brasil que a gente encontra a bacia do Paraná é a região sudeste, região centro-oeste e região sul. E aí, mediante o que eu já falei para vocês nas nossas aulas anteriores, o nome da bacia costuma ser o nome do principal rio. Então, o nome da bacia do Paraná significa que o rio dela qual é? Me digam aí. E aí? Meu povo, não acredito. Não, é de novo. Qual é o nome do rio? Paraná. Rio Paraná. Mais uma vez. O nome das nossas bacias hidrográficas costuma ser o nome do rio, do principal rio. É só vocês lembrarem as que a gente já viu, ó. Bacia Amazônica, Rio Amazonas. Bacia do São Francisco, Rio São Francisco. Bacia Tocantins-Araguaia, Rio Tocantins e Rio Araguaia. Bacia do Parnaíba, Rio Parnaíba. Bacia do Paraná, Rio Paraná. Professor, então, consequentemente, as outras 2 bacias que vamos ver hoje. A bacia do Paraguai, o rio vai ser o Rio Paraguai? Sim. A bacia do Uruguai, o rio vai ser o Rio Uruguai? Sim. O nome da bacia é o nome do rio. Essa informação aí já ajuda vocês a responderem várias questões quando se falar de bacia e rio. Segundo ponto que a gente tem que analisar. No Brasil, a bacia do Paraná, ela abrange quais estados? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Então, a bacia do Paraná ajuda no abastecimento de quantos estados do Brasil? Me digam aí. A bacia do Paraná ajuda no abastecimento de quantos estados do Brasil? Estão contando? 8. 8 estados do Brasil, onde esses 8 estados são divididos nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e região Sul. Paraná, região Sudeste ou região Sul? O Paraná. E aí?
Sul. Região Sul. Santa Catarina, região Sul. Rio Grande do Sul, região Sul. São Paulo e Minas Gerais, região Sudeste. Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal, região Centro-Oeste. Então, esses estados, eles são abastecidos pela bacia do Paraná. A bacia platina, que é a união de 3 bacias, também pode ser chamada de bacia do Rio da Prata. Ela é formada pela união do Paraguai, do Paraná e do Uruguai. Por isso que a gente une essas 3 bacias. Por que a gente une? Porque não é só localizada dentro do Brasil. A gente encontra também em países vizinhos aos nossos, que a gente vai ver no decorrer das nossas aulas. Paraguai, Uruguai, Brasil, Argentina são países que se beneficiam com a bacia do Paraná, com a bacia do Uruguai e com a bacia do Paraguai. Lembrando que Paraguai e Uruguai, por mais que não seja dentro o nome do Brasil, mas elas beneficiam e ajudam a abastecer os estados da região Sul e os estados da região Sudeste. E aí, continuando, nós temos agora as características da bacia do Paraná. Característica: possui uma área total de 1,5 milhões de quilômetros quadrados. Isso significa que essa bacia ela é extensa, ela está entre as maiores do Brasil, não a maior, está entre as maiores. Qual é a maior do Brasil, totalmente Brasil? Tocantins, Araguaia. Mas a maior do mundo, nós temos o Amazonas. E aí, em extensão territorial, está entre as maiores. Além do Brasil, ela faz parte, essa bacia do Paraná faz parte da Argentina, do Paraguai e do Uruguai. Então, professora, significa que a bacia do Paraná ajuda esses 3 países também a sobreviver com distribuição de água e energia? Sim, também. Por quê? Porque fazem fronteira com o nosso território e o rio passa por ele também. O principal rio da bacia do Paraná é o Rio Paraná, é o principal rio, onde o nome deriva da bacia exatamente por chamar a atenção e sempre relacionar. Só que o Rio Paraná, ele é o principal. E dentro dele nós temos os afluentes, que são os rios afluentes que a gente já viu. São aqueles rios menores que desaguam em um rio maior. Lembram daquele desenho dos alunos presenciais, claro. Do desenho que eu fiz no quadro, mostrando, só que eu mostrei o Rio São Francisco. Pronto. Aquela imagem vocês associam agora com o Rio Paraná. Rio Paraná é maior e nós temos 3 rios afluentes que as águas vão até ele, que é o Rio Grande, o Rio Tietê e o Rio Paranapanema. Mas, professora, o Rio Tietê não é poluído? O Rio Tietê é poluído, sim, mas não em todo o seu percurso. Ele só é poluído dentro da capital de São Paulo, dentro da grande cidade, como a gente diz. Na parte da nascente, que é no interior de São Paulo, ele não é poluído. Então, a parte que ele chega até o Rio Paraná, a água está potável. A água não tem nenhuma impureza. Ok? Deu para compreender? Sim ou não? Que bom. Última informação das características da bacia do Paraná. Possui um grande potencial hidrelétrico. Quando a gente fala de potencial hidrelétrico, está relacionado com geração de energia. Então, tenham atenção. A bacia do Paraná é responsável por um grande potencial hidrelétrico, ou seja, uma grande potência para a geração de energia, para abastecer quais pontos do Brasil? Região Sul, região Sudeste e parte da região Centro-Oeste, além dos países vizinhos, Argentina, Paraguai e Uruguai. Então, esse potencial hidrelétrico,
está relacionado com uma usina hidrelétrica, que é a segunda maior usina hidrelétrica do mundo. Quando eu digo para vocês que é a segunda maior do mundo, significa que é a segunda maior usina, é a segunda usina que produz mais energia do mundo. E qual é a primeira, professora? A primeira fica lá na China, chamada de Três Gargantas. É a usina que mais produz energia no mundo. E a usina de Itaipu é a segunda a produzir mais energia do mundo. Por que ela é chamada de usina binacional? Porque ela distribui energia não só para o nosso país, mas também para outros países. Então, binacional está dizendo que é mais de um país. Deu para compreender essa questão do binacional? Sim? Certo. O povo inteligente. Aí a gente chega à nossa segunda bacia da aula de hoje. Bacia do Paraguai, que forma, junto com a bacia do Paraná e a do Uruguai, o grupo da Platina. Características. É uma das bacias hidrográficas do nosso país. Ela faz parte do nosso território, mas ela tem o nome Paraguai por conta do rio que nasce lá no Paraguai. E esse rio nasce aqui no Brasil e ele deságua lá no Paraguai. Mais uma vez, o Rio Paraguai tem esse nome porque ele nasce no Brasil e ele deságua lá no Paraguai, ou seja, o percurso dele maior é no Paraguai e não no Brasil. Ele nasce aonde, professor? Ele nasce no estado de Mato Grosso, num município chamado Diamantina. Nasce lá e ele percorre por país do Paraguai. Então, ajuda ali na região centro-oeste e o nosso país vizinho. Além do Brasil, está presente nos territórios do Paraguai, Argentina e Bolívia. Olha outros países sendo beneficiados com o rio que nasce dentro do nosso território, mas que esses países vizinhos necessitam das nossas águas. Aí, professor, então eles deveriam tratar o Brasil muito bem por conta disso, porque a gente poderia proibir deles usarem nossa água. Claro que não, meu povo. Primeiro que eles deveriam tratar a gente muito bem de qualquer forma. Primeiro ponto. Mas a gente não tem como proibir deles usarem a água, porque ela nasce aqui, mas ela percorre todo o caminho passando por esses países, pelo Paraguai, pela Argentina e pela Bolívia. Então, eles também têm direito de usar essas águas. A gente não pode proibir. Recebe o nome visto que é o principal rio, é o que compõe o Rio Paraná, é o Rio Paraguai. E o seu rio afluente é o Paraná. Aí vem agora a dúvida. O Rio Paraná não é um rio grande? Não é um rio principal? Sim, lá da bacia do Paraná. Mas quando a gente chega aqui na bacia do Paraguai, por incrível que pareça, o Rio Paraná ele se torna menor do que o Paraguai. Por quê? Porque o Rio Paraguai, a extensão dele já é maior, ou seja, ele tem mais capacidade de receber água. Pergunta do Davi. Tia, o Brasil pode fechar... Deixa eu ver aqui. O Brasil pode fechar um ponto do rio para que eles não usem a água? Pergunta interessante, Davi. Fechar eles até poderiam, mas se fizesse isso, iria gerar um conflito, poderia ocasionar uma guerra. E outra coisa, se o Brasil fizesse isso também, a região centro-oeste não iria se beneficiar. Por quê? Porque as usinas hidrelétricas, quando a gente diz que elas são binacionais, os países eles investem juntos na usina, na construção dela. Eles investem para manter ela. Então, se um país fechar, automaticamente não vai ter apoio econômico do outro país. E aí pode gerar um conflito, pode gerar uma guerra política, pode gerar uma guerra econômica. Então, é melhor deixar as coisas do jeito que estão. Porque eles já têm esses acordos firmados, há mais de 50 anos, tá certo? Bora agora para a nossa próxima bacia, a do Uruguai. É uma das bacias hidrográficas também dentro do nosso território
está localizada na região sul do Brasil. Fala, professora, mas como é que está localizado? Na região sul do Brasil, e o nome da bacia é Uruguai, por conta do rio. O rio, a sua nascente, ela é no nosso estado, no nosso país, na região sul. Mas o caminho maior que ele percorre é aonde? No Uruguai. Então nós temos, recebe esse nome visto que o rio mais importante compõe é o Rio Uruguai. E dentro dele nós temos rios que ajudam ele a crescer, que é o Rio Pelotas e o Rio Canoas, localizados no Rio Grande do Sul. E aí ele nasce no Rio Grande do Sul, corta por Santa Catarina e chega no Uruguai, onde o Uruguai vai se beneficiar com essas águas. E aí você pode vir mais uma vez com a pergunta relacionada com a que o Davi fez. Mas se a gente bloquear essa água, se bloquearmos essa água, a região sul fica sem abastecimento de água e abastecimento de energia. Por quê? Porque as águas nascem no Brasil, mas elas percorrem e desaguam no Uruguai, onde tem as hidrelétricas que ajudam a abastecer a nossa região sul do Brasil. Olha aí o acordo entre os países. Eu necessito da sua água, você necessita da minha hidrelétrica para geração de energia do seu povo. Então vamos fazer acordo aí. Mais uma vez, acordo esse que dura mais de 50 anos. O Rio Uruguai nasce na Serra Geral, em Santa Catarina, Rio Pelotas e Rio Canoas, e deságua no estuário do Rio da Prata, que é o Rio da Prata. É o rio que separa a Argentina e o Uruguai. É a divisão entre esses dois países. Segundo as características, esse rio ele apresenta 3 pontos: superior, médio e inferior. O que isso quer dizer? Que são partes altas, partes médias e partes baixas. A única parte que a gente consegue utilizar é a parte inferior. Por quê? Porque é onde as águas elas são mansas, como a gente diz, as águas são tranquilas e não corre risco de causar danos para a sociedade. Quando eu falo de danos está relacionado com morte. Por quê? Porque as águas do rio Uruguai são usadas para navegação. Então, se as águas forem agitadas na parte superior e na parte média, a navegação vai virar as embarcações, esses rios viram as embarcações e a população que estiver dentro dessas embarcações morre. Então, só é utilizada na parte inferior, onde as águas são calmas. Já da parte superior e média, é utilizada para a geração de energia. Não se chega até lá. E aí, a última informação desse slide, a Bacia Platina, ou Bacia do Rio da Prata, como pode ser conhecida, é formada pela união de 3 bacias do Brasil. Quais são essas 3 bacias? Bacia do Paraná, Bacia do Paraguai e Bacia do Uruguai. Entendidos? E aí? Entendidos? Sim? Para concluirmos o nosso último slide, nós temos que a Bacia do Uruguai localiza-se mais uma vez na região sul, onde é localizada em 2 estados, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Faz fronteira com 2 países importantes para a região sul em abastecimento de energia e em abastecimento de água e geração de energia, Argentina e Uruguai. Está em destaque para vocês. É utilizada as águas da bacia do Uruguai para navegação, mas também em questão econômica e irrigação nas atividades agrícolas e geração de energia nas fábricas, nas indústrias, principalmente do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Então, se não tivesse parceria entre Brasil e Uruguai, a região sul do Brasil iria ter geração de energia, as indústrias iriam estar funcionando como estão hoje? Se não tivesse, não iriam. Iriam procurar uma outra forma para abastecer, iriam necessitar de outras usinas hidrelétricas do Brasil
e aí poderia ocasionar mais problemas do que a gente já tem hoje, que é o nosso racionamento de água e o racionamento de energia. Dúvidas? Dúvidas? Não, tia. Não? Pois Não. vamos para as questões do caderno de vocês. Vamos lá, vou falar as questões. Primeira questão. Era ainda. Espero. Calma, tia. Tô calma. Peraí, tia, eu vou pegar meu caderno. Primeira questão, coloquem aí. Vamos com calma que dá certo. Primeira questão. Quais os países... Pera ainda, tia, pera ainda. Fala, mulher. Quais os países que encontramos a bacia platina? Quais os países que encontramos a bacia platina? Aí, quando vocês estão copiando, eu vou só recapitular umas coisinhas. Os países que eu quero saber é aqueles países que fazem fronteira com o Brasil, que a gente encontra a bacia do Paraná, a bacia do Uruguai e a bacia do Paraguai. Eu quero saber o nome dos países, tá? Na primeira. Podemos ir para a segunda? Sim. Sim. Aí a segunda. Quais as três bacias hidrográficas, o nome tá aí na tela para vocês, ó. Hidrográficas que formam a bacia platina. Quais as três bacias hidrográficas? Quais as três bacias hidrográficas que formam a bacia platina? Quais as três bacias hidrográficas que formam a bacia platina? Podemos ir para a terceira? São 4 questões, Sim. tá? Sim. Terceira. Qual a segunda maior usina? Qual a segunda maior usina? Eu vou botar aqui o nome no chat. Hidrelétrica. Coloquei aí no chat para vocês. Qual a segunda maior usina hidrelétrica do mundo? Tanto falei, como também tem no slide. Lembrando que eu coloquei os slides lá no Class. Qualquer dúvida, vocês podem ir lá ou reassistir a aula gravada, tá? Então, qual a segunda maior usina hidrelétrica do mundo localizada no Brasil? Localizada no Brasil. Pronto. Quarta. Pode falar. Quais os países que fazem parte... É o quê? Quais os países que fazem parte... Quais os países que fazem parte da usina binacional de... Tia, Vou escrever aqui binacional no é tudo chat. junto? Vou escrever aqui no chat. Usina binacional de Itaipu. Pronto. Copiaram? Sim. Quem for do presencial,
A gente corrige na sala. Quem for do online, envia no Class. Vamos lá só para a chamada dos alunos que estão presentes. Amanda, Presente. Davi, Presente. Yuri, Caroline, Presente. Laline, Presente. Ruth, Presente. Duda e Richardson Rabelo. Presente. Pronto. A gente vai encerrando nossa aula por aqui. Qualquer dúvida, quem tiver, for do presencial, pergunta na sala. Quem for do online, pergunta no Class. Bom final de semana a todos. Aproveitem. Não esqueçam de assistir a aula de filosofia também, tá? Tchau. Tchau.